Olá, meu nome é Felipe, eu sou tutor do curso de Técnica de Informática para a Internet. Hoje eu vou falar sobre variáveis nesse vídeo. Aí, vamos lá? Sobre variáveis. Uma variável é um espaço reservado na memória RAM com o objetivo de armazenar dados que são utilizados no algoritmo de forma temporária. Então, vamos lá. Então, quando vocês viram a matéria de a unidade curricular de Fundamentos de Tecnologia da Informação, vocês devem ter ouvido falar um pouco de memória RAM. Né? A memória RAM, como vocês podem ter pesquisado, a memória RAM vai ser responsável por armazenar dados temporários na memória desse computador. Só que assim, que tipo de informações fica naquela memória temporária? Que nem, por exemplo, quando você vai abrir e fechar algum programa, quando você abre algum programa, para que aquele programa fique aberto, as informações que ele está sendo utilizado naquele programa que está aberto, ele vai ser armazenado numa memória RAM. Só que assim, num algoritmo, quando a gente for criar, ele também vai ser um programa que vai ficar aberto. Então, no caso, essa variável ele vai ser um espaço reservado na memória para conseguir armazenar esses dados que vão ser utilizados só para fazer o programa nosso rodar e funcionar. Tá bom? Que nem um exemplo que foi citado dos vídeos de algoritmo, quando foi criado a média, né? Do algoritmo de média, de calcular média de 3 notas. Então, aquelas 3 notas são espaços temporários, que no caso, a nota 1, nota 2, nota 3 vão reservar algum valor aleatório, tipo 10, 5, 7, 8, não importa. E eles vão ser armazenados de forma temporária até que aquele algoritmo seja encerrado depois que utilizar e mostrar o resultado para vocês. Mostrou o resultado, o algoritmo vai ser encerrado e todo o espaço que vai ser reservado em memória vai ser apagado. Por exemplo, se você for implementar o algoritmo para solicitar dois números, para na sequência apresentar a soma entre eles, será necessário, primeiramente, solicitar o valor do primeiro número e armazenar este dado em algum lugar. Então vamos imaginar que essa caixa azul aqui, ele vai receber um valor aleatório que pode ser o número 10. Depois será solicitado o segundo valor, o segundo número, que também sendo necessário armazenar essa informação para utilização futura. Então vou criar um outro espaço na memória, né, que vai servir para fazer a soma dele depois. Então vou armazenar o valor número 5. Só que normalmente as variáveis eles vão ter uma identificação. Essa caixinha azul que vocês estão vendo aqui tem o número 10, ele pode receber um nome qualquer que pode ser chamado de nota 1, por exemplo, tá? Ou número 1, pode ser o nome que vocês quiserem, só que tem umas regrinhas para vocês seguirem que eu vou explicar daqui a pouco. Então vamos imaginar que essa primeira caixa que está aqui, o 10 seria o número 1, tudo junto, ou N1, vou chamar de N1, e o 5 de N2, tá bom? Então eles vão ter um nome fictício só para representar esses valores que estão lá, que é o 10 e o 5. E por fim, será preciso recuperar as duas informações armazenadas anteriormente, que consiste nos dois números, para conseguir realizar a soma entre eles. Então, no caso, eu vou ter que criar mais uma terceira variável para receber o resultado, no caso da soma dos dois valores, que seria do N1 com N2, que seria o 10 e o 5. Então, eu ia acrescentar uma nova variável, uma terceira variável, que eu posso chamar ela de soma, ou total, um nome que vocês acharem legal para vocês montarem o algoritmo de vocês. Então, no caso, ele vai receber a soma dos dois valores, que no caso, a informação final, ele deve aparecer o número 15 para vocês. Aí, sobre a estrutura de uma variável, toda variável é composta por três informações bases. Primeiro vai ser o identificador, segundo, tipo de dado, terceiro, o valor. Tá? Então toda variável que vocês forem criar, ele sempre vai ter essas três estruturas. O identificador é o nome que definirá essa variável, o qual será chamado quando você quiser recuperar este dado. Então vocês lembram que aquela caixinha azul eu dei um nome de N1, número 1? Esse tipo de nome vai ser o identificador dessa variável. E por questões didáticas, quando vocês forem criar o nome de uma variável, utilize um nome que corresponda à criação dessa variável para ser o melhor entendimento no seu algoritmo. Quando vocês forem criar o nome das variáveis de vocês,
Tenta colocar num nome que dê sentido, tá? Para ficar mais fácil quando vocês forem desenvolver o algoritmo de vocês, para vocês não se confundirem, não saber para que serve ou algo do gênero, tá? Algumas regras devem ser seguidas nas horas de definição dessas variáveis, obedecendo os caracteres válidos para a maioria das linguagens de programação, tá? Então, por exemplo, toda vez que vocês forem criar o identificador das variáveis, ou no caso seriam os nomes das variáveis, eles devem seguir essas 4 regras aqui. Tá bom? Primeira regra, em relação às palavras. Palavras com letras maiúsculas ou minúsculas, sem espaço e sem acento, tá? Então, quando vocês forem dar o nome de uma variável, ele pode ser letra maiúscula ou minúscula. Só que normalmente vocês vão ver mais minúsculas, tá? Então, tentem colocar sempre com letra minúscula. Sem espaçamento e principalmente sem acentuação, tá? Quando vocês colocam acentuação pode dar problema no código, dependendo da linguagem que vocês forem trabalhar vai dar um erro na compilação do algoritmo. Vocês podem utilizar números. Lembra que eu falei que eu coloquei N1, N2? Eu posso colocar números para dar nome para minhas variáveis, desde que elas sejam sem espaço, como está descrito aqui em cima. Só que uma coisa que vocês não devem esquecer é que vocês nunca devem iniciar o nome de uma variável com um número, tá? Esse número só deve ser utilizado depois de uma letra, tá bom? Uma ou mais letras no caso, que nem no caso, número 1, só que eu não posso colocar 1 como nome de variável, 2 como nome de variável. Então eu teria que colocar sempre a letra primeiro, pode ser N1, N2, num1, num2, valor 1, valor 2, tudo junto, tá? Então seriam os tipos de nomes que a gente pode criar com as variáveis. Terceiro, que é a letra C, o underline e o cifrão. Esses aqui são os únicos caracteres especiais que vocês podem utilizar para declarar as variáveis de vocês. Principalmente na linguagem do PHP, quando a gente declara uma variável, a gente utiliza esse cifrão para poder declarar nessa linguagem, tá? Mas vocês estão livres para utilizar o underline e o cifrão para definir o nome das variáveis de vocês. Só que o underline ele é mais utilizado no meio para, sabe esse problema de não ter que dar espaço? Se vocês quiserem dar um nome composto para variáveis de vocês, que nem por exemplo nome completo, e como ele não pode ter espaço, nossa variável, vocês podem colocar o underline para substituir esse espaço que não está aparecendo. E aí por último, o mais importante, a gente não pode utilizar as palavras que já estão sendo utilizadas pelas linguagens para poder dar o nome de variável, que nem por exemplo a palavra var, vocês não podem utilizar para dar nome de variável, a palavra if, a palavra while, porque vai dar o erro lá para vocês na hora de utilizar, porque o próprio algoritmo já utiliza essas palavras, tá? Para fazer a compilação do código, e se vocês utilizarem essas palavras pode acabar dando um erro na hora de vocês criarem o algoritmo de vocês, tá? Então fiquem atentos sempre a essas 4 informações. Iniciar com letras, o nome das variáveis, se for utilizar números só depois de colocar alguma letra. Vocês podem utilizar somente de caractere especial, somente o underline e o cifrão, qualquer outro pode dar erro na hora de vocês declararem o nome da variável. E nunca utilizar nenhuma palavra-chave da própria linguagem, que nem o var, o if, o while, para vocês utilizarem como declaração de variável, tá bom? Então isso seria o identificador. E continuando a estrutura dos tipos de dados, mesmo que existam linguagens de programação que possuam variáveis tipadas e não tipadas, que vocês vão ter uma atividade que vocês vão fazer sobre isso, de alguma forma, uma variável é definida por um tipo de dado, que representa que tipo de informação poderá ser armazenada nessa variável. Então, antes de vocês entenderem que tipo de informação que eu posso gravar nessa variável, primeiro vocês têm que conhecer os tipos de dados que elas existem. O tipo inteiro, que vai armazenar todo número inteiro que seja negativo ou positivo, então menos 1, menos 2, menos 3, 5, 6, 7, 8. Então ele vai conseguir armazenar todo esse tipo de informação. B, o tipo real, vai ser o tipo numérico que a gente aceita com decimal, que usa vírgula, tá? Só que no caso, se eu não me engano, quando vocês forem utilizar lá no Visual G, vocês devem colocar ponto, tá? Em vez de vírgula, que aqui no Brasil a gente utiliza a vírgula para separar os decimais. E lá vocês vão ter que utilizar o ponto para separar os decimais, tá? Então o real ele vai utilizar números quebrados, números decimais, fracionários, né? Então no caso 1,5, 1,8, 1,80, algo assim do tipo. A outra coisa legal também, quando vocês perceberem que vocês forem utilizar cálculo de divisão,
é legal você sempre colocar do tipo real também, porque pode acontecer de vocês fazerem uma divisão de um número ímpar e ele dar algum valor quebrado, tá? Então pode acabar dando um erro se você utilizar o tipo inteiro. Aí tem um tipo lógico, que ele só vai, ou boolean, ou booleano, vocês podem encontrar por esses termos. Aí no Visual G, que vocês vão utilizar é o Portugal, então vai ficar verdadeiro ou vai ficar falso, ok? Se fosse nas linguagens de programação seria true e false. Aí por último dos tipos básicos, tem os literais, tá? Que seriam os tipos de texto, que a gente chama de tipo string, tá? Que vocês podem encontrar pela seguinte forma: tipo de dado que define as cadeias de caracteres, aceita letras, números e símbolos. Só que uma coisa que eu não coloquei aqui, para você definir que ele pode armazenar os dados tipo literal, vocês têm que colocar ele sempre entre aspas, tá? Que dependendo pode ser em aspas duplas ou em aspas simples. Então, só para mostrar um exemplo aqui de como declarar variável, eu vou mostrar a terceira estrutura da variável, que é o valor da variável, né? Que tipo de valor que aquela variável pode receber? Como é que vai funcionar isso? O valor da variável, o valor no qual deverá ser de acordo com o seu tipo de dado. O valor sempre será a informação que desejamos guardar, a qual possuirá um tipo específico de dado e um identificador para auxiliar você na recuperação deste dado. Então, como por exemplo, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Vamos imaginar que eu vou criar uma variável do tipo inteiro. Então, declarei essa variável chamada A, dois pontos inteiro. Então, esses dois pontos inteiros que vocês estão vendo aqui, eu estou informando que essa variável chamada A, que ele tem um identificador A, ele vai ser do tipo inteiro. Então, que tipo de valor que ele pode receber? Como vocês podem imaginar, ele só pode aceitar números inteiros, que podem ser positivos ou negativos. Então, A pode ser igual a 5. Tá? Então, ele pode receber o número 5. Então, o valor 5 é um número inteiro. O A, por exemplo, aqui ele não pode receber esse tipo de valor, que está entre aspas, que é o do tipo literal, que é quando a gente trabalha com textos, que a gente vê que está entre aspas, ele não pode receber esse tipo de valor. Tá bom? E no caso do aqui do 1.5, ele vai aceitar esse valor? No caso, o que vai acontecer? Se você colocar um valor do tipo decimal, tipo real, dentro de um valor do tipo inteiro, o que vai acontecer? Ele vai eliminar todos os valores depois do ponto e vírgula, né? Deixar somente o número inteiro, que seria o número 1. Que no caso, esse número 1 vai ser o resultado do valor A, então ele ia eliminar esse 1.5. E também vocês não podem utilizar nem o verdadeiro, nem a palavra verdadeiro, nem a palavra falso aqui dentro, porque ele também é do tipo inteiro. Então, quando vocês forem criar uma variável do tipo correspondente, do tipo inteiro, então ele só vai aceitar números. Se eu for criar do tipo literal, eu tenho que colocar ele entre aspas e colocar o texto que eu quiser. Ele vai aceitar números, letras, textos, não importa, tá? Desde que esteja entre aspas. Se for do tipo real, o tipo real legal que ele vai aceitar todos os números quebrados, mas também vai aceitar o número inteiro, tá bom? Então tem situações que é legal vocês utilizarem tipo real, tipo inteiro, então vai depender muito da situação que vocês forem trabalhar, que nem por exemplo, quando eu vou utilizar inteiro, quando eu for fazer algum tipo de contagem, né, vou contar alguma coisa, quando é que eu vou utilizar real, quando eu fazer cálculos, muitos cálculos matemáticos e precisar trabalhar com multiplicação e divisão, por exemplo, potenciação, que pode dar números quebrados. E o booleano é só para saber se é verdadeiro ou falso, tá? Se o resultado é verdadeiro, se o resultado é falso. Então eu posso falar, o A é igual a um valor falso, o A é igual a um valor verdadeiro. Isso só vai ser do tipo booleano ou do tipo lógico, tá? Que vocês podem encontrar as tipagens. E falar sobre os operadores, tá? Em todas as linguagens de programação existem 4 tipos de operadores principais que vocês vão acabar trabalhando, que no caso tem o operador de atribuição, o operador aritmético, o operador relacional e o operador lógico. Então são esses 4 que vocês vão conhecer mais, só que eu vou explicar para vocês principalmente somente esses 2 que vocês vão utilizar agora no início, tá? O relacional e o lógico vocês vão utilizar quando for trabalhar com estrutura de
repetição e a condicional também, tá bom? Então, quando vocês forem trabalhar com essas estruturas de algoritmos, aí vai ser explicado como funciona os operadores relacionais e os operadores lógicos. Mas vamos explicar esses dois primeiros aqui, seria a atribuição e o aritmético. Então, o operador de atribuição, eles são responsáveis por simplesmente atribuir um valor para sua variável, tá? Podendo este valor ser definido pelo desenvolvedor ou resultante de um processamento. Então, olha só, quando vocês forem utilizar, verificar como é que faz um operador de atribuição, vocês vão ver por esse sinal aqui, que é o menor e hífen, tá? Ou sinal de menos. Ou também vocês podem utilizar esse dois pontos igual, que também vai funcionar. Então, as duas formas que vocês forem utilizar, dois pontos igual ou a flechinha, né, que é o menor e hífen, o de cima vai ser mais utilizado, que vocês vão ver mais nos livros de vocês, tá? Mas o dois pontos igual funciona porque, como a linguagem do pseudocódigo ele foi baseado em uma linguagem de programação chamada Pascal, o Pascal, quando ele faz atribuição de operador, ele coloca esses dois pontos igual aqui, tá? Mas no Visual G ele também funciona com esse símbolo aqui ou com esse símbolo aqui de cima, mas vocês vão ver mais esse do menor hífen. Como é que funciona? Então vamos imaginar que eu criei uma variável A, ele foi declarado lá em cima que ele é do tipo inteiro, certo? Lá que está lá escrito lá, A, dois pontos, inteiro. Quando vocês verem esse símbolo aqui, que tem aqui a atribuição, ele está informando que o valor 55 está sendo jogado para dentro da variável A. E o que isso quer dizer? Então a variável A ele vai ser equivalente ao valor 55. Ou seja, agora o A é o valor 55. Então, se eu fosse fazer uma soma com esse valor de uma letra A com a letra A, eu somasse, seria equivalente a fazer 55 mais 55, daria 110. Mas também vocês podem fazer dessa forma. A, dois pontos igual 55, que é a mesma coisa, tá? Que ele vai fazer uma atribuição, pegar o número 55 e jogar para dentro da variável A, certo? Então, simplesmente o operador de atribuição é só para vocês saberem que, quando vocês precisarem definir um valor para a variável que você criar, variável A, B, número 1, número 2, número 3, não importa, para a gente definir qual valor que ele vai ter, a gente vai utilizar essa simbologia aqui de atribuição. Então, vou chamar... Então o A vai receber o valor 55, então agora o A é igual a 55. Mas isso do valor de atribuição ele vai mudar de linguagem para linguagem, tá? Então vocês podem encontrar que vai utilizar esse dois pontos igual, ou só simplesmente igual, ou pode utilizar essa seta, mas normalmente vocês vão ver somente o igual. E esse dois pontos igual que vocês estão vendo aqui é uma característica da linguagem chamada Pascal, tá? Mas normalmente vocês vão ver mais o símbolo de atribuição somente com o sinal de igual, tá bom? Utilizar o igual normalmente, mas para o nosso pseudocódigo vocês vão utilizar ou esse daqui ou esse daqui. E agora os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos que a gente vai utilizar para fazer os cálculos vão ser bem parecidos com, já que vocês tiverem a unidade curricular aplicações de informática, né, que usaram lá o Excel, vocês vão perceber que aqui vai ser os mesmos símbolos, tá? Sinal de mais, de menos, o asterisco para multiplicação, e o sinal de barra para vocês fazerem a divisão. Aí o div é para pegar o valor, div 2, né, para pegar o valor inteiro, né, que sobrar da divisão. Que nem, por exemplo, quando a gente faz lá 9 dividido por 2, ia dar 4,5, né, só que ele só ia pegar somente o valor 4, por exemplo. E o mod, ele serve para pegar o resto da divisão. Que nem, por exemplo, quando eu faço 2 dividido por 2, ele vai ter lá o que a gente chama de resto, né? Se o resto dele for 0, então o mod dele vai ser o valor 0. Então o mod ele vai pegar o resto da divisão. Então só para pegar novamente a declaração de variável, então aqui tem a identificação do nosso algoritmo. A parte de declarar a variável, então eu declarei as variáveis aqui. Então vamos imaginar... vou pegar aqui o número 1, tipo inteiro, valor real, texto, literal, teste, lógico, beleza? Aí aqui, como vocês podem ver, eu já estou colocando os valores direto para dentro da nossa variável utilizando o símbolo de atribuição. Então, por exemplo, o número 1 ele vai receber o 55 porque ele é do tipo inteiro. O valor eu posso colocar ele como 51.12 porque ele é do tipo real, mas também ele aceita somente o 51 se eu quisesse colocar. O texto... Como ele é do tipo literal, lembrando que a gente sempre deve colocar ele entre aspas.
Esse variável que eu chamei de teste, que é do tipo lógico, ele só aceita o verdadeiro ou falso, que também pode ser escrito com letra minúscula, tá? Só que nessa parte do início e fim aqui, vocês podem fazer toda a estrutura do código. Como eu já coloquei o valor direto aqui para o número 1, se eu quisesse que o usuário fosse digitar aqui o número 1, eu teria que utilizar aquele comando leia para conseguir vocês descobrir qual o valor que eu posso digitar ali, por exemplo. Mas espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima.